diferentes. Maranhão, Brasil, Jameson, da França, irmã Emília, de Portugal. Aleluia, glória a Deus. Nós já temos aqui vários irmãos nossos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entrando no ar mais uma vez, Cântico de Sião, que chega sempre ao seu lar, trazendo a palavra de Deus, aleluia. Hoje é terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2020. Estamos, irmãos, com mais um ano que está andando que nem um avião, né? Ou que nem quase a velocidade da luz. Meu Deus, estamos mesmo... O irmão vive na Espanha, certo? Irmãos, nós estamos mesmo um tempo que Deus está mesmo eliminando. Está andando muito rápido. Louvado seja Deus. Nós temos aqui 5% de pessoas na internet, temos 14% já assistindo e ouvindo a palavra de Deus, e esqueceram de deixar os teus likes. Obrigada, irmã Cláudia. A irmã Cláudia disse que eu estou belíssima. Eu agradeço o seu complemento, irmã Cláudia. Deus lhe abençoe, irmã Cláudia Silva. Glória a Jesus. Nós estamos aqui para fazer, irmãos, a vontade de Deus. Amados, cada dia eu fico, para dizer a verdade para vocês, cada dia eu sou atacada com coisas que querem tirar a minha fé. Por quê? Porque cada dia, eu digo para vocês de toda certeza, cada dia eu fico enamorada, eu fico apaixonada, deslumbrada com a palavra de Deus. Cada dia que eu leio a palavra de Deus, que eu me aposto na palavra de Deus para ler, eu me sinto, como eu disse para vocês, deslumbrada, enamorada, apaixonada, cheia de amor e pedindo a Deus cada vez mais que eu possa entrar na palavra. E que a palavra possa entrar, que ela possa saturar minha alma por dentro e por fora, na minha alma, nos meus sentimentos, na minha vida. Isso é que eu quero que Deus faça, irmão Jameson, na minha vida. Porque é disso que nós precisamos nos últimos dias, é de nós estarmos saturados com a palavra de Deus, porque ela é a verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós iremos orar ao Senhor nesta hora. Nós hoje temos uma palavra de Deus para a sua vida. Nós temos essa revelação de Deus, que é a palavra de Deus. Uma revelação maravilhosa para você. E eu quero que você preste bem atenção na palavra de Deus. Eu quero lhe dizer que nossa fé, meus amados irmãos, nós precisamos conectar ela na palavra de Deus. Nós precisamos conectar ela no Espírito de Deus para que nós possamos ser abençoados. Aleluia. A irmã disse que nada nos tira a nossa fé, nenhuma seta nos atinge. É verdade, irmã, mas tem dia que nós estamos, que o inimigo procura nos atingir de qualquer maneira. Ele procura nos derrubar de qualquer maneira. E se a gente não estiver em Jesus, eu digo uma coisa para você, nós caímos. Nós caímos e caímos feio. Por quê? Porque o inimigo, ele é sujo, ele é mentiroso, ele é audacioso, ele quer tirar toda a graça que Deus tem colocado nas nossas vidas. Pois nós vemos que até o próprio Lucifer, que foi um anjo de luz, estava onde? Na glória, nos céus. E ele foi o quê? Pecou contra Deus ali no céu e foi jogado de céu abaixo. Misericórdia, Jesus. Então, irmão, Satanás, ele é dessa maneira. Mas o nosso Deus, ele é muito maior. Ele tem todo o poder nos céus até. Ele não é poderoso, ele é todo poderoso. Jesus Cristo, Filho de Deus, aleluia. Por isso nós estamos felizes, nós estamos contentes mais uma vez, porque Deus está conosco, Deus está do nosso lado, aleluia, para nos ajudar a vencer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Às vezes tem irmãos portugueses e portuguesas que me perguntam, irmã Miriam, desculpa, irmãos, onde que você arranja tanta palavra de Deus para falar? Eu falo, irmãos, tanta palavra de Deus que nós achamos para falar é dentro da palavra de Deus. Quando você estuda a palavra de Deus, você sabe o que falar. Porque o Espírito Santo diz assim, que você deve, a palavra de Deus diz assim, Deus disse, abre a tua boca e eu te encherei. Então nós devemos abrir nossa boca e deixar Deus nos encher da sua graça, do seu poder, do seu Espírito e da sua misericórdia. Vamos orar ao Senhor nesta noite, para que nós possamos falar a palavra de Deus, não é, irmão Steven? Seja bem-vindo, amado. Irmã Silmara, seja bem-vinda em nome de Jesus. Vamos orar agora, irmãos. Vamos falar com o nosso Pai Celestial, ok? Ok, vamos lá. Pai Celestial, hoje, Senhor Jesus, ó Deus, mais uma vez, Senhor, ao ministrar, hoje, Senhor,
Eu faço, Senhor Jesus, isto no teu nome, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai celestial, Pai de todo poder, eu te peço nesta hora que a tua presença, o teu Espírito, venha nos tocar, Senhor, venha nos purificar, venha nos limpar, Senhor, de todo mal. Senhor, que o teu Espírito, Senhor Jesus, já esteja nos tocando com a... Ó Deus, toca-nos, Senhor, com a tua mão ungida, com a tua mão poderosa sobre nossas vidas, Senhor. Ó Deus, venha também tocar todos os presentes nesta noite ou neste dia, Senhor Jesus. Não te peço, Senhor, o aplauso da multidão. Não, Senhor Jesus. Não te peço, Senhor Jesus, as honras, nem mesmo, Senhor, dos meus irmãos mais estimados que estão comigo, Senhor, na internet. Ó Pai amado, aqueles que estão presentes aqui, simplesmente te peço, Senhor, a unção do teu Espírito Santo sobre mim nesta noite, Senhor, que tu venha operar maravilhas, Senhor Jesus, nas nossas vidas, Senhor, e que teu Espírito se faça presente e que toda obra do mal seja desfeita, Senhor, e que as obras das trevas possam cair por terra. Ó Deus, eu te peço, Senhor Jesus, a tua graça sobre todos os irmãos presentes nesta noite, Pai. Jesus Cristo, Filho de Deus, em todos os estados, Senhor, que assistem o nosso programa, no YouTube, no Facebook, na televisão, onde quer que estejam, Senhor, ó Deus Santo, que o Senhor se faça presente na vida de cada um deles, Senhor. Ó Deus, dando-nos, Senhor Jesus, ó Pai, a tua graça. E nós te damos neste dia, Jesus, todo louvor, toda honra, toda glória, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Não nos deixe, Senhor Jesus, ó Deus Santo, deturpar a tua palavra, Senhor. Não, mas, Senhor, nós te pedimos, Senhor Jesus, que tu nos abençoe no que nós vamos falar. Ó Deus, que é tão importante para a nossa alma e para e nossos corações, Senhor. Por isso, ajuda-nos a tratar a tua palavra com brandura e com sabedoria do céu, para que todos possam ser alcançados através da tua palavra. Senhor, envia a unção do teu Espírito, mais uma vez eu te peço, no nome de Jesus. Aleluia e aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor, meus amados e minhas amadas irmãs. Mais uma vez nós estamos aqui para falar que Cântico de Sião está sempre no ar, trazendo a vocês a palavra de Deus, irmã Luciana. Glória a Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós temos uma palavra aqui em São João, capítulo 15, versículo 13 ao 14, irmãos. Hoje Deus tem uma palavra maravilhosa para você, para o seu coração, e eu quero que você preste bem atenção na palavra de Deus. Aleluia. E eu quero lhe dizer que nossa fé, nós já estamos, preste bem atenção, irmãos, a nossa fé, ela está ligada a duas realidades. Quais são as duas realidades? Primeiro, a palavra de Deus. Segundo, a Deus. Então, nossa fé está ligada a duas realidades. Primeiro, a palavra de Deus. Segundo, a Deus. Ok? Quando nós estamos, irmãos, envolvidos com a mesma, por intermédio dela, o Espírito Santo, ele cria uma atmosfera, seu reino, ampliando em nossas vidas e fazendo a extensão do mesmo aos olhos das pessoas que precisam encontrar a paz. Aleluia. Eu mesmo preciso encontrar a paz. Todos nós precisamos encontrar a paz. Aleluia. Porque quero te dizer uma coisa. Nossas vidas, elas falam mais alto. As nossas vidas, elas falam mais alto do que nossas palavras. Aleluia. Nossas ações, elas falam mais que 1000 palavras. Amém, amados? Mais que 1000 palavras. Certo? Então, uma coisa que é importante é termos a palavra de Deus, o quê? Vivendo em nós. Aleluia, vivendo em nós. Iremos basear nossa mensagem de hoje em São João, capítulo 15, versículo 13 e versículo 14. Olhem só, amados. Nosso propósito aqui não é manipular, ok? Não é manipular ninguém, nem tampouco controlar a ninguém, nem tampouco controlar, mas conscientizar, ok? Que você possa ver com os seus próprios olhos que 10 mais 10 são 20. Porque até uma criança sabe que 1 mais 1 é 2.
Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Isto até uma criança sabe, não é, meus amados irmãos, que 1 mais 1 é 2. Então essa verdade que você aprendeu vai ajudar você para o resto da sua vida. Tem pessoas que vivem no Evangelho desde muitos anos, quase cresceram no Evangelho e ainda continuam como incrédulos. Por quê? Porque eles são guiados pela razão deles e eles não deixam a palavra de Deus entrar nos seus sentimentos e na sua alma. Irmãos, é difícil. Então aqui nós iremos aprender hoje e eu vou ajudar vocês para que vocês entendam que a palavra de Deus é para o resto da nossa vida. Aleluia. Ela é para o resto da nossa vida para resolver todo tipo de problemas. Assim diz a palavra de Deus. Todo tipo de problemas. É o conhecimento da ciência geométrica. E agora você pergunta, irmã Miriam, você vai falar sobre geometria ou você vai falar sobre a palavra de Deus? Eu quero só fazer aqui uma comparação para vocês, ok? Ela é quando você deixa a palavra de Deus entrar na sua vida, entrar nos seus sentimentos, ela vai resolver todo tipo de problemas. É o conhecimento da ciência geométrica. A geometria, meus amados irmãos, é a ciência que investiga a forma e dimensões dos seres matemáticos. Ela é quem forma a dimensão e quem investiga a forma e as dimensões dos seres matemáticos. Quando você tem este conhecimento, todo tipo de problemas você resolve. Ah, mas por que eu estou passando todo problema? É porque você ainda não conheceu a ciência da geometria que está dentro da palavra de Deus. Ok? João capítulo 15, versículo 12, 13 e 14 nos diz. Jesus disse, o meu mandamento é este. Vejam bem, irmã Maria Johnson. O meu mandamento é este. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Irmãos, como é difícil você amar uma pessoa como Jesus amou. De ontem mesmo para hoje eu fiquei muito chateada com uma palavra que alguém falou para mim. E eu disse dentro de mim, Senhor, como é difícil a gente amar o nosso próximo. E eu estava preparando esta mensagem. Mas o inimigo sabe que quando nós estamos preparando algo para falar sobre este assunto, ele vai mexer exatamente aonde ele quer ver se você realmente está preparada para amar o teu próximo. Jesus aqui está nos falando, irmãos, de um mandamento. Quando ele disse assim, o meu mandamento é este, portanto, Jesus está falando aqui de um mandamento. Ele está falando de um mandamento. E este mandamento é uma ordem. Este mandamento é uma ordem de Jesus que tem que ser estabelecida nos corações das pessoas, já que ele colocou por estatuto que é um lugar legível, que é onde você vê a ordem transmitida em ordem de pensamentos. 13. Vejam bem, nós lemos aqui a primeira parte do versículo. Ok? Agora nós vamos ler 13. Nós lemos 12, agora nós vamos ler o 13. Diz assim, ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aqueles que dão a sua vida por eles. Prestem bem atenção. Que aqui está bem claro que Jesus deu sua vida por quem? Por nós, por mim e por vocês. Então nós deveríamos perder nossa vida sofrendo, porque nós somos cúmplices do pecado. Mas Deus deu seu Filho para dar a sua vida por nós. Aleluia. Para dar a sua vida por nós. 14. Versículo 14. São 3 versículos que nós vamos ler, meus amados irmãos. Vejam bem.
Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, disse Jesus. Ele não está dizendo que você tem que fazer o que ele mandou, o que ele manda. Não. O que está acontecendo aqui, irmãos, é o que acontece com Ezequiel. É o que acontece com Ezequiel quando disse: Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Eu quero falar com você, Ezequiel. Coloca-te em pé porque eu quero falar contigo. E então o Espírito de Deus, ele diz, então o Espírito de Deus entrou em mim e me pôs de pé. Quer dizer, não foi ele que se colocou de pé, mas o Espírito de Deus colocou ele de pé e ele diz, e ouvi o que ele falava. Deus nesta noite está falando comigo e com você. Ok, irmãos? E ele disse, eu ouvi o que ele falava. Ezequiel 2, 1 a 5. E diz assim, aqui vemos que até para ouvir, meus amados irmãos, até para ouvir, depende muito da ação do Espírito Santo. Aleluia. E ele ouviu a palavra dizer, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Ele não podia reagir como a mente de Deus. Não, jamais. Se o mesmo Deus comumente não estivesse no espírito dele, orientando sua mente, ou orientando a sua alma, ele não teria feito. Mas eu quero lhe falar um mistério. Esta parte espiritual, o seu espírito, que é você, aleluia. O seu espírito, que é você, tem uma alma. Glória a Deus. Mas eu sou um espírito, sim. Você é espírito desde quando Deus soprou nas suas narinas e te deu fôlego de vida. Aleluia. Então, esse Deus, eu quero lhe falar que esse mistério é uma parte espiritual. O seu espírito, que é você, tem uma alma que habita neste corpo. Você não é uma alma que tem um espírito que habita no corpo, mas você é um espírito que tem uma alma. Aleluia. Que tem uma alma. E que essa alma habita neste corpo, que é o seu espírito. O lugar por onde Deus comunica com você é o lugar onde Deus comunica com você, é o seu espírito, é a sua alma, é as suas faculdades mentais, onde Deus fala com você. E você precisa de estar, e eu também, com os nossos sentimentos ligados na palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa entrar na nossa alma, aleluia, e nós possamos ter a comunicação do Espírito de Deus. Porque o Espírito é o lugar por onde Deus comunica com você através da sua consciência. E eu quero que você entenda que a arena do encontro, a arena do encontro com Deus é qual? É a palavra de Deus. A arena do encontro com Deus é a palavra de Deus. E sua consciência é onde Deus conversa com você. Você não pode desprezar a consciência. A consciência é o ponto de encontro onde Deus comunica com você. Aleluia. Ouça bem o que eu quero compartilhar com você nesta noite, irmãos. É algo muito profundo. Aleluia. É a respeito de você determinar, você profetizar, de você até fazer a obra do Senhor. Qualquer tipo de atitude sua, fora da ação ou da unção do Espírito Santo, você ficará correndo perigo total, se você estiver fora da ação do Espírito Santo. Uma pessoa que ele quer fazer a missão, fazer a obra de Deus, que ele quer trabalhar para o Senhor, que ele quer falar de Deus,
se ele não tiver a iniciativa da unção do Espírito Santo, ele está expondo a sua vida ao perigo. Ele pode pagar até mesmo com a sua própria vida. Por quê? Por quê, missionária? Olha, se você está falando que o nome de Jesus é poderoso, e se ele é poderoso, é ele que tem que delegar qualquer tipo de ação, não é você. Que não venha, qualquer tipo de ação que não venha do Espírito Santo, você está expondo a sua vida ao perigo. Então, quero te dizer uma coisa, que você preste bem atenção nesta mensagem. Que tudo que temos pregado, através da palavra, são ensinamentos básicos. Porque estes ensinamentos básicos vão fazer com que você esteja preparado para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E ensinar você, não é os outros não, irmãos, é ensinar a nós mesmos. Nós, irmãos, se vocês soubessem, a coisa é tão séria. Às vezes a pessoa pensa, não, eu estou fazendo algo, eu estou na vontade de Deus, quando muitas vezes está totalmente fora da vontade de Deus. Olha, irmãos, esteja preparados para ouvir a voz do Espírito Santo e ensinar você. Você pode dizer, missionária, mas quando vemos visões e Deus fala conosco, é quando Deus vai nos transformar. Olhem, já vi muitos que já ouviram a voz de Deus e viram visões e não mudaram, nunca mudaram. Eu conheço muita gente que ouvem a voz de Deus todos os dias, que dizem que são filhos de Deus, que dizem que são ministros de Deus, que dizem que são pastores. Irmãos, nós estamos vivendo um mundo que Satanás está trabalhando de dia e de noite para enganar a qualquer pessoa. Não tem bom diante dele não, ok? Não tem. Então você pode dizer que muitos já ouviram a voz de Deus, Deus já falou e tal, e tal, tal. Olhem, já vi muitos assim, que ouviram a voz de Deus, que tiveram visões, que falaram em línguas e não mudaram de maneira alguma. Porque o Espírito Santo trabalha silenciosamente na vida da pessoa. Ele trabalha silencioso. E para isto acontecer, ela precisa estar envolvida em sua palavra. E se ela continuar envolvida, a unção de Deus, que é o Espírito Santo, vai se revelar a ela. Porque Deus precisa trabalhar nas nossas emoções. Porque se nós ficarmos toda a vida, que nem eu sofri tanto no meu tempo de criança. Tanto. Fui criada fora dos meus pais. Sem apoio de ninguém. Só com o apoio de Deus. Se a palavra de Deus não tivesse entrado nos meus sentimentos, eu tinha me matado há muito tempo. Há muito tempo, irmãos. Mas Deus cuidou de mim porque Deus entrou nos meus sentimentos, na minha alma. Mas tem pessoas que são obreiros e não deixa. Ele está com aquela ferida na alma. Ele está com aquela doença na alma, mas não deixa o Espírito Santo trabalhar nas suas emoções. E aquilo torna-se diante de Deus como um pecado de rebeldia. Ele não deixa o Espírito Santo trabalhar na vida dela. O que vai acontecer é que ela vai ter visões, ela vai ouvir a voz de Deus, mas não quer dizer que ela ainda está transformada. Não. Vocês já leram sobre os apóstolos? Vocês já leram? Vocês já procuraram aprender sobre a vida dos apóstolos? O que aconteceu com os apóstolos? Missionário, o que você quer dizer com os apóstolos? Os apóstolos de Deus, eles operaram grandes milagres, ok? Grandes milagres no nome de Jesus. Mas eles ainda não eram libertos. Missionária, isso está errado. Eles ainda não eram libertos, não. Nem tampouco convertidos. Ah, missionária, você está falando besteira.
Olha, irmãos, Pedro, qualquer coisa que acontecia com ele, sabe o que ele fazia? Ele puxava a faca e queria matar. E era um apóstolo de Jesus. Oh, louvado seja Deus. Eles não eram libertos ainda. Eles não eram transformados e não eram crentes ainda. Porque Satanás também é crente, mas não obedece à palavra de Deus. Eles não eram libertos, eles nem eram convertidos. Irmã Miriam, você está errada. Não, eu não estou errada não, irmãos. Quem fala isso é a palavra de Deus. Pedro, qualquer coisa, ele queria puxar a faca e matar. É tão tal que quando vieram prender a Jesus, ele arrancou pela bainha e cortou a orelha do homem chamado Malco. Ok, amados? Então, o que acontece? Eles se converteram, sabe quando? Foi depois da ressurreição de Cristo, quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Aí sim, eles se converteram. É isto que eu quero que vocês entendam. A conversão está ligada a uma ação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Na vida da pessoa. Portanto, conversão não é você dizer que você é uma pessoa religiosa, que você é usada por Deus, que você faz isso, que você faz aquilo, que você tem conformidade com a doutrina. Ah, eu obedeço a doutrina da minha igreja. Não, porque agora você é diferente, que você não xinga mais. Eu quero que você compreenda, a conversão é você ver a Deus. É você ver o que Deus está fazendo para você. Você é a pessoa principal. Você é a pessoa principal. É você ver o que Deus está fazendo para você. Deus tem uma visão para você. Ele enxerga tudo para você. E esta é uma ação de quê? Quando Deus enxerga tudo para você? É uma ação do Espírito Santo de Deus. Esta é uma ação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele vê aquilo bom para você. E aí ele faz você enxergar tudo aquilo que é de bom para você. Veja como só Isaías, capítulo 6, o que diz? No verso 1 em diante, eu quero que você preste muito atenção nas palavras que eu estou lendo. A palavra fala aqui sobre o chamado do profeta Isaías. Isaías era o quê? Isaías era um profeta de Deus. Olhem, lembre bem, eu não sou dona da verdade, amados, ok? Eu simplesmente estou levando a palavra instruída pelo meu Pai do céu a vocês. Eu estou compartilhando e aqueles que dão importância à palavra de Deus. Você creia se você quiser. Mas algo mal está aguardando esta pessoa que não crê também. Então você tem que seguir o caminho de Cristo. E você só consegue isto através da palavra. Toda forma imposta pela igreja aqui na terra, sem a participação do Espírito Santo, porque hoje nós temos muitas imposições e o Espírito Santo de Deus está muito bem longe dessas coisas. Então, muitas formas impostas pela igreja sem a participação do Espírito Santo é em vão, ok? Sim, pastora, mas como? Então vamos andar de qualquer jeito? Não, não estou dizendo isso. Olha só, uma pessoa que só está influenciada com a paixão de outra, preste atenção ao exemplo que eu vou dar. Uma pessoa que só está influenciada com a paixão de outra, como que ela vai viver? Como? Ela sempre vai ficar na dependência da outra. É isto que quero lhe dizer. Se você estiver dominado pela paixão que Cristo está transmitindo, pelos pensamentos de sua palavra, o que acontece? Este sentimento representa o senhorio de Cristo. O senhorio de Cristo. Irmã Miriam Musel Gomes, Deus te abençoe, minha irmã. Lá do Japão, Deus abençoe, minha amada. Então, quando você acredita, quando você está apaixonado, quando você está em amor com Cristo,
Isso representa o senhorio de Cristo na sua vida, na sua própria vida. Então, sua obediência é forçada. Por quê? Pelo amor que você tem a Cristo. É o amor que força você a obedecer. Não é homem nenhum. Veja só o que diz a palavra de Deus em Isaías 6:1. Vejam bem. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías disse, eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. E por que que ele estava sentado num trono alto e elevado? Por quê, meus amados? É porque ele habita nas grandezas. E a palavra fala na morte do rei Uzias. O rei Uzias estava soberbo, ok, irmãos? Ele estava soberbo, ele estava exaltado, e sua palavra fala aqui, e Deus agiu com grande julgamento. Deus age com grande julgamento quando nós não deixamos a palavra entrar no nosso coração através do Espírito Santo de Deus, para que nós sejamos envolvidos na palavra e o Espírito Santo possa trabalhar por nós. Aleluia! Deus age aqui com grande julgamento e a palavra do Senhor mostra Deus completamente exaltado. Deus é grande. Deus, ele não é poderoso, ele é todo poderoso. No alto e sublime trono. E todas as pessoas que se exaltam a si próprios, elas irão cair no chão e se espocar, se arrebentar, se não quiserem ouvir a mensagem de Deus. Vão se estourar, porque é assim quem diz é a palavra de Deus. Mas os que estão focados em Cristo serão o quê? Exaltados com ele, porque quem exalta é o Senhor, aleluia. Seu manto, glória a Jesus, se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam o quê? Os serafins, e cada um deles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 eles voavam. Aleluia! Você pode prestar atenção que em volta do trono haviam serafins. E algumas pessoas dizem, missionária, algumas bíblias falam que havia querubins. E eles tinham 4 asas. Espera aí um pouquinho, irmãos. Às vezes você não compreendeu. Você vai ver no livro de Apocalipse, no livro de Daniel, que os querubins estavam debaixo de uma curvatura, porque o trono, ele está em cima de uma curvatura. Aleluia. Uma curvatura como uma espécie de um material de vidro transparente. Aleluia. E o trono está em cima desta curvatura. E os querubins que têm 4 asas, eles estão embaixo desta curvatura. E tem um raio de fogo, diz a palavra de Deus. Tem um raio de fogo que anda entre os querubins. E os serafins estão em cima da curvatura. Eles estão em volta do trono de Deus. Mas os querubins também estavam em volta do trono de Deus, mas embaixo da curvatura. Ok, irmãos? Embaixo desta curvatura do trono de Deus. Mas embaixo da curvatura. E os serafins estavam aonde? Em cima desta curvatura. A irmã disse que é a bóveda do céu. O irmão Jameson. A bóveda do céu. Para mim é nova essa palavra, brother Jason. Oh, glória a Jesus. Então, todos eles estão virando-se no trono. Mas os querubins estavam debaixo da curvatura. E os serafins estavam em cima dessa curvatura. Então, falando de querubins e serafins, tem algumas pessoas que às vezes contam piadas e falam muitas vezes que Jesus é o arcanjo Miguel.
Irmãos, eu quero que vocês compreendam que minha visão de Cristo, de Jesus Cristo, ele é o dedo indicador de Deus, o Filho de Deus. Ele é a revelação do Pai. Aleluia. Por exemplo, o livro de Apocalipse, capítulo 5, nos fala do livro e dos selos. E a palavra fala que não havia ninguém digno. Ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E nem de pegar o livro, nem de tocar e nem de quebrar os seus 7 selos. Não havia ninguém digno no céu, diz a palavra de Deus, nem debaixo da terra. Se não havia ninguém digno no céu de olhar, imagina, de olhar para aquele livro, imagina aquele que escreveu o livro. Aleluia. A palavra fala que os serafins, aquele que está em volta do trono, não embaixo do trono, aquele que está presenciando o trono, ele tem umas asas. Ele tem umas asas na frente. Glória a Deus. Ele tem umas asas. Ele está em volta do trono, não embaixo do trono. Aquele que está presenciando o trono, ele tem umas asas na frente dos olhos. Na frente dos olhos. Ele tem asas na frente dos dabachuricanta lamachaias. Na frente dos olhos. Porque eles não podem olhar, aleluia. Porque eles não podem olhar a glória do Pai. Você quer saber de uma coisa? É perigoso esses serafins serem exterminados. Mesmo santos demais, porém a glória do Pai é muito mais. E é perigoso olharem de olhos nus e serem exterminados com a glória do Pai, a majestade de Deus. Então os serafins que estão em volta do trono, com 2 asas, eles cobriam o corpo também, e com 2 voavam. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam o corpo, e 2 voavam, rabachuriandalamachaya, em reverência ao Todo-Poderoso, aquele que habita nos céus, que vive e que reina para todo sempre, aquele que foi morto e reviveu, e que está sentado à destra de Deus Pai, reinando por nós, aleluia, já na sua glória. E muitos ainda têm coragem de dizer que Deus não é Deus, que Jesus não é Jesus. Esse povo está correndo perigo, porque o Espírito Santo está de olho nas suas razões, nas suas rebeldias, que estão falando contra o Pai. Aleluia. Os serafins, que são os serafins que estão diante de Deus, eles põem as suas asas na frente dos olhos, para que não possam contemplar de olhos nus a face do nosso mestre querido. Aleluia. Com 2 cobrem os olhos, e com 2 cobrem os seus rostos, o seu corpo, e com 2 eles voam em volta do trono. Aleluia. Eles não aguentam ver sua glória, por isso suas asas lhe cobrem o rosto. Eu quero que você entenda que os serafins não têm olhos em todo o corpo. Os querubins têm olhos por todo o corpo, como diz a palavra, como também nas rodas que ficam debaixo, aleluia, do trono, por causa da glória de Deus, por causa da sua majestosa glória. Como também nas rodas haviam olhos debaixo do trono, por causa da glória de Deus. Por isso não haveria ninguém, como diz a Bíblia, digno de abrir o livro, ou olhar para o livro, como diz Apocalipse. O livro, e nem os anjos, nem os querubins, nem os serafins eram dignos. Não. Imagine então para aquele que escreveu o livro, mas o cordeiro foi pegar o livro da destra daquele que estava sentado no trono. O cordeiro aqui é Jesus Cristo, o Filho de Deus, aleluia.
Às vezes tem pessoas que falam que a Trindade não existe. Divindade também não. Mas leia aí na sua Bíblia, na sua casa, Apocalipse capítulo 5, que diz: o Cordeiro foi e pegou o livro da destra do que estava sentado no trono. O Cordeiro, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amados, eu quero parar aqui um pouquinho só e falar para vocês uma visão que a minha avó teve. A minha avó já falecida, minha linda avózinha, já morreu. A minha avó, ela era incrédula, muito incrédula, de verdade, cheia de incredulidade. A gente pregava para ela, e ela dizia: eu não vou aceitar a Jesus, porque eu não entendo o que é Pai, o que é Filho, o que é Espírito Santo. Eu fico toda confusa com essa história. Aí um dia eu disse para ela: minha avózinha, um dia Deus vai te revelar o que é isso. E aí você vai saber da verdade. Irmãos, quando foi um dia, ela deitava muito cedo. Minha avó era uma pessoa muito disciplinada. Tomava café na hora certa, almoço na hora certa, merenda na hora certa e janta na hora certa. E depois das 6 não comia mais de jeito nenhum. Por isso que eu tenho um pouco dessa disciplina em mim. Aí, irmãos, o que passou? Naquela noite, a minha avó deitou. Quando ela se deitou, ela contava para nós, foi quando ela aceitou Jesus. Ela disse que viu no céu, o céu se abriu, aleluia, oh glória. E ela viu 3 rostos de 3 pessoas. E Deus falou para ela e dizia assim: eu sou Deus. E Jesus dizia: eu sou Jesus. E o Espírito Santo dizia: eu sou o Espírito Santo. Mas ela disse que aquela comunicação era igual telepatia, que não falava, mas era olhando dentro dos olhos dela, igualzinho Deus me arrebatou uma vez e eu via isso. Aí ela disse que ela olhava no rosto de um, olhava no rosto do outro e olhava no rosto do outro, e todos 3 era uma só pessoa. Aleluia. Ela dizia para mim: minha filha, eles eram gêmeos, eles eram iguais, não tinha diferença. Então eu quero aceitar Jesus porque eu vi hoje que existe a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. E aquela senhora dos seus 80 anos, que ela já tinha 80 anos quando ela aceitou Jesus. Ela morreu com 96. Jesus salvou minha avózinha com 80 anos. E ela teve essa visão maravilhosa do céu, nos céus, que existe o Pai, que existe o Filho e que existe o Espírito Santo. E muitas pessoas falam que não existe Trindade, que não existe divindade. Também não. Mas leia na sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5, que diz: o Cordeiro foi e pegou o livro da destra do que estava sentado no trono. Por favor, meus amados irmãos, entendam. Onde Deus está, o lugar é de pura glória. Aleluia. O lugar onde Deus está é de pura glória. O lugar é de pura glória. Oh, ninguém jamais foi ver Deus, aleluia. Mas Jesus só via ali a presença maravilhosa do Deus Todo-Poderoso, aleluia. A Bíblia diz que só tinha um que andava lá nos céus, que era Lucifer, que andava sobre as pedras afogueadas. Oh, rabacanta labaxaia. Ele era o anjo da confiança de Deus. Ele andava nas pedras afogueadas, sobre as pedras. Não, missionária. Jesus é o arcanjo Miguel. Jesus é o arcanjo Miguel, missionária. Pare, pelo amor de Deus, por aí. A Bíblia fala que Lucifer era o único querubim, e além de ser querubim, ele era um querubim o quê? Ungido de Deus. Ele era um querubim ungido, acima de um querubim. Então ele estava além dos outros querubins. Então ele era mais um querubim. E agora, alguns dizem que Jesus era o querubim. Mas a Bíblia fala que Jesus era Deus, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, aleluia. E tudo do que foi feito não podia ser feito sem Ele. E por Ele todas as coisas foram se feitas. Nada se fez sem Ele. E a palavra fala que mesmo ele sendo igual a Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas quando estava na forma
humana. Aleluia. Aniquilou-se como homem, sendo obediente até a morte de cruz. Portanto, creia, Jesus não é serafim nem querubins, mas o Filho de Deus unigênito, o unigênito escolhido do Pai. Aleluia. Amados, fiquem na palavra. Leiam a palavra, pois o Espírito Santo de Deus te orientará em toda a verdade. Ok? Eles diziam em voz alta, aqueles querubins, Santo, 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 Santo é o Deus Todo-Poderoso, e a sua presença gloriosa encheu o mundo inteiro com a sua glória. Aleluia. A sua glória, a Bíblia diz que a sua glória enche a terra. Glória a Deus. E você pergunta, por que a terra está cheia da glória e o mundo sofre está em tanto sofrimento, tantas maldades? Sabe por quê? Porque os corações destas pessoas estão longe da palavra. E está longe da palavra, e está longe de Deus. Muitas das vezes, até a igreja está longe de Deus. Mas, irmã Miriam, você gosta de falar sobre a igreja? É porque a igreja do Senhor é quem tem que estar falando a verdade aqui na terra. Porque a Bíblia diz que se a igreja do Senhor estiver arraigada em Cristo Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Muitas às vezes até vão à igreja, mas são religiosos e não têm relacionamento com Deus. Tudo que eles falam é baseado na razão e no que os outros falam. Não é o amor que está levando essas pessoas a viverem uma vida de obediência de maneira alguma. E aí a glória de Deus está sobre toda a terra. E as pessoas não veem por quê? Porque estão longe da palavra de Deus. Viva uma vida de comunhão com Deus. Viva uma vida de comunhão com a palavra de Deus. A cura de sua alma e do seu espírito dependem da união em Cristo Jesus. Com Cristo Jesus. Através de quê? Através da palavra. Os barulhos das vozes dos serafins fizeram os alicerces do templo tremerem. E foi ficando cheio de fumaça, como diz a palavra. Que tremendo suas vozes, tremeram todo o templo. Aleluia. E o séquito ficou cheio de sua glória. Por isso ninguém era digno nem de olhar para o livro. Glória a Deus. Porque quem escreveu era santo. 3 vezes santo. E que havia no céu era só uma voz santa. A palavra fala que Cristo e o Pai são santos. Aleluia. São santos. Santos 3 vezes santos. Portanto, só Jesus, como diz a palavra, o leão da tribo de Judá, era digno de abrir o livro, quebrar os selos. Aleluia. Só ele. E quando Cristo pegou o livro, todo o céu silenciou. Rabachuri canta lamachaias. Houve um silêncio no céu. Pois ninguém pôde olhar para o livro. E eles choravam. E nem de olhar para o livro. E ver Jesus olhando e lendo aquele livro. Você entende, irmãos, como é que Deus é sagrado? Como é que Deus é santo? Perfeito. E Cristo também. Isaías disse, ai de mim que vou perecendo. Ai de mim que vou perecendo, pois meus lábios são impuros. Vivo no meio de um povo impuro, disse ele. Mas o que ele queria dizer com isso? Aquele povo foram sempre um povo sagrado, irmãos. Até o profeta Isaías era um homem profeta de Deus. Profeta, homem muito amado, que diz a palavra de Deus, que Deus falou com ele. Homem muito amado por Deus. E por que ele falou lábios impuros? Se ele era um profeta, se ele era um homem de Deus, por que ele estava com lábios impuros? Irmãos, lábios impuros
é você falar até uma coisa muito boa às vezes. Mas sem a presença do Espírito Santo, a boca fala do que o coração está cheio, diz a palavra de Deus. Portanto, tudo que você tem que dizer tem que ser impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Não por você mesmo, positivo ou negativo. Tem que ser de acordo com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem que falar e você viver uma vida que agrada a Deus. Não você por sua própria, não viver por sua própria conta. Muitas pessoas que fazem isso pela sua própria conta e própria razão, elas começam a julgar a outras, ok? Porque elas querem ser santas demais, dizendo que está fazendo por merecer, mas não é assim. Olha o que diz a palavra. E com meus próprios olhos vi o Rei, o Deus Todo-Poderoso. Você pode ver aqui que ele viu a quem? Os serafins, louvando. E ele estava vendo isto tão maravilhoso. E às vezes falando, eu conhecia tantos usados por Deus. Muitas pessoas falam assim. Tantos usados por Deus e hoje estão caídos. Por quê? Porque não perseveraram lendo a palavra. Porque não perseveraram em Deus. Porque não perseveraram deixando a palavra saturar o seu espírito e a sua alma. Ok? A palavra só tem relacionamento com Deus, meus amados irmãos. Quando você permanece na palavra. A Bíblia diz que Jesus disse uma certa vez, vós está em mim e eu em vós. São as palavras de Jesus. Cristo é a palavra e a função do Espírito Santo é o quê? É fazer Cristo ressurgir. Cristo ressurgir? Sim. A função da palavra do Espírito Santo é fazer Cristo ressuscitar. Ressurgir. Cristo ressuscitar de semente e letras para tornar o Deus Todo-Poderoso sobre sua vida. A cura da sua vida acontece quando o Espírito Santo de Deus une com o seu Espírito e ele se une ao seu Espírito, o Espírito Santo, e acontece então esta fusão, ok? E sua verdadeira identidade é revelada. Filhos de Deus. Filhos de Deus com poder. Preste atenção, irmãos, que o tempo está passando. O povo de Deus estão dentro das igrejas, frustrados, a maioria. Porque não veem bênçãos chegar e pensam que Deus não está lhes ouvindo, mas porque eles não estão na palavra. E nem professam a palavra. Estão dentro das igrejas frustrados. Por quê? Eles estão dando valores a sites contemporâneos e valorizando as coisas do mundo. Tem pessoas brigando por causa das coisas naturais. Eu digo isso porque ontem e hoje eu tenho visto isto. As pessoas estão brigando por coisas naturais que perecem. Você acha que se você morrer hoje, você tiver milhões de dólares, você vai levar? Não, vai ficar tudo aqui. Não brigue por coisas naturais que perecem. E se você quer viver uma vida de plena paz, onde está a glória, no mundo todo está derramada essa glória de Deus. E se você quer sentir esta glória, porque é através dela que se revela o reino de Deus, você precisa amar a palavra de Deus. Você precisa de um relacionamento com a palavra. Veja só, aí um dos serafins voou, disse Isaías, voou para mim, segurando com uma tenaz tirada do trono uma brasa viva, que havia tirada do altar. Ele diz, ele tocou na minha boca com a brasa e disse, agora que esta brasa tocou os seus lábios, suas culpas estão tiradas, seus pecados perdoados. Oh, glória a Deus. Vejam bem que aqui o profeta precisou de ser purificado. E ali ele entrou agora e começou, depois de purificado, a dizer santo, santo,
santo juntamente com os anjos. É o Senhor dos exércitos. Veja aqui que Isaías estava tendo uma visão. E ele achou que iria morrer. Porque ele se sentia o quê? Impuro diante de Deus. Mas aí vem um serafim que voou, foi no altar, pegou uma brasa, tocou sua boca e ele foi purificado de seu pecado. E o que é o pecado? Será que ele estava em pecado? O que é o pecado? É a força mental que age através dos seus sentidos, que agem com intenção de destruir, levando as pessoas no alto estágio de rebelião. Fazendo a mesma pessoa mostrar um desprezo a uma ordem recebida ou pré-estabelecida. As pessoas ignoram Deus porque tem um sentimento dentro delas. Um sentimento que não vem de Deus. Um sentimento dentro delas que as fazem ignorar a palavra de Deus. Então, quando ele foi tocado com a brasa, ele recebeu o perdão de seus pecados. De qual pecado, missionária? Da ação dele contra a vontade de Deus. Deus tem um plano na nossa vida, pois ele mesmo escreveu a minha e a sua história desde antes da fundação do mundo. E se essa história não está acontecendo, é porque o maligno está levando de uma forma tão brusca nas suas emoções. Para você ignorar o que Deus transmite em forma de sentimentos, através do Espírito Santo. O Espírito Santo sente que ele geme com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Em sua palavra, porque tem um outro sentimento em você, influenciando sua conduta e seu comportamento a desonrar a palavra de Deus e a menosprezar os seus pensamentos que ele transmite por esta escrita, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Menosprezar os seus pensamentos, que transmite por esta palavra escrita, viver em rebelião, porque quando nós vamos contra a palavra de Deus, nós estamos indo contra o próprio Deus, nós estamos em rebelião contra Deus. Rebelião contra Deus. E viver em rebelião contra Deus é uma vida sem fé. Ok, irmãos? É uma vida sem fé em ação. O paralítico, vejam bem, o paralítico, ele não precisou ou não precisava da cura, mas dos seus pecados serem perdoados, quando Jesus falou para ele, vai e não peques mais. Ele, por acaso, estava pecando? O que é que ele estava pecando? Ele vivia paralítico, carregando uma cama. Mas Jesus olhou para ele e Jesus viu que ele precisava da cura, era do perdão dos seus pecados. Ele foi curado da cura dos pecados e também daquela paralisia. A filha de Jairo estava morta e quando o povo dizia, não incomodes o mestre. Não incomode, pois ela já morreu. Não incomode. Mas Jesus disse, não temas, crê somente. E o homem ficou seguro na palavra de Jesus. E ele trouxe de volta o que parecia ser impossível. E Jesus deu vida ao que estava morto, aleluia. Quem sabe hoje na sua vida você tem algo morto que precisa voltar à vida. Eu, na minha vida, tenho muitas coisas mortas que precisam voltar à vida em nome de Jesus. E este é o meu ano, Satanás não vai tirar, em nome de Jesus. E quem sabe você tem algo morto na sua vida, a sua vida está um turbilhão e Jesus te diz, não temas, crê somente. Mas será que você está valorizando esta palavra que Jesus está te falando? Crê somente. Quer dizer, quando digo que uma pessoa não tem fé, não quer dizer, meus amados irmãos, que ela não tem fé, mas quer dizer que ela não tem fé em ação.
Portanto, se a fé dela está sem poder, então ela está vivendo uma vida sem fé. Sem poder. E uma vida sem fé e sem poder é uma vida de fé sem poder. É uma vida sem fé em ação. Eu quero que você compreenda que você tem que viver o extremo do relacionamento e sentir as emoções de Deus fluírem dentro das suas veias. As emoções fluírem de Deus